armadas com ele, então ele recua do golpe e deixa o monte de gente decepcionado. O Reinaldo, e a PF também vinculou, né, os atos de 8 de janeiro de 2023 a esse esquema golpista. Você está falando aí que não houve desordem, houve uma tentativa de desordem, né, no dia 8 de janeiro, e ele citou o atentado à bomba também neste mês no STF para concluir que a retórica golpista segue latente na sociedade brasileira. Vale lembrar que é a primeira vez que a PF vincula oficialmente o atentado no STF e os atos de 8 de janeiro à tentativa de golpe de Estado. Isso é importante também. Sim. Sim, é muito importante. Veja, quando eu digo não havia desordem para estado de sítio, não havia desordem para estado de sítio naquele momento em que o Bolsonaro queria decretar, né? Não havia nada. Havia gente ocupando o quartel, né? Ele queria decretar porque ele, na verdade, queria tornar sem efeito a eleição de 2022. E aí, claro, 8 de janeiro, existem conversas, né, do Mário Fernandes, que é o mais radical, o mais extremista dos golpistas, né? Havia conversa deixando claro que eles tinham o controle daquele movimento, né? E aquele movimento é o desdobramento das coisas que não foram dando certo antes, né? Então, tem o 5 de julho, que ele tentou evitar a eleição, né? Não vamos realizar a eleição. Tem toda a tentativa de pedir a posse do Lula, não dando certo. Tem o esquema militar para tirá-lo do Brasil, que isso está ali também, né? Caso Alexandre decida se prendê-lo. E claro que isso resulta no 8 de janeiro. Essa primeira pausa, rapidinha, a gente volta dentro de um instante só com análises do Olha Aqui de Reinaldo Azevedo para você da TV. Fica aí que a gente já volta. Seguimos ao vivo no YouTube e nas redes sociais, agora que estamos ao vivo em todas as telas, podemos comentar um pouco mais. Reinaldo, quero falar contigo sobre a sustentação da PF. Está ali no documento de que é o seguinte: robustos elementos de prova que indicam que o planejamento e andamento dos atos reportados a Bolsonaro diretamente ou por intermédio do Mauro Cid. É isso que você está falando, né? Era ao vivo, reuniões. Bolsonaro teve uma época que ele ficou ali, pós-resultado da eleição, dizendo que estava deprimido, né? E ficou recluso também. Estava deprimido das ideias, né? Mas ele não estava recluso, mas ele não estava parado. Isso é fundamental. É preciso que fique claro, enquanto o Bolsonaro esteve ali, né, no Palácio da Alvorada, quietinho, ele estava tramando o golpe de Estado. Ele estava conversando com golpistas. Ele recebeu o general Mário Fernandes lá, né? Nós vamos ver, há uma coincidência de datas importante, né? Ele recebe o Mário Fernandes num dia, que é o mais golpista dos generais. No dia seguinte, ele rompe o silêncio. A gente tem um videozinho que nós vamos ver daqui a pouco. No dia seguinte, ele rompe o silêncio e deixa claro que não entregará o poder e que algo vai acontecer, né? Fica claríssimo ali. E nesse mesmo dia, ele recebe o general Teófilo, que é o general que havia topado o golpe e que tem tropa, É. né? Então ele não estava, ele nunca ficou parado. Ele sempre, o tempo que ele ficou ali, ele ficou articulando o golpe de Estado. Boa, Reinaldo. A gente está voltando em 15 segundos para a TV e quando estivermos todos juntos, fica à vontade se quiser chamar esse momento, a segunda fala do ex-presidente Bolsonaro, essa que você mencionou aí no Sim. seu comentário. Vamos lá então. Estamos de volta também na TV, Reinaldo Azevedo. Bom, a gente comentava aqui para quem está na internet que o Bolsonaro ficou deprimido, disse ele, né? E até o Weingarten, acho que tuitou que ele estava com um problema de saúde, ele ficou recluso, etc. Parece que ele tinha lá uma erisipela, né? Sim. O problema é que o sujeito ter erisipela não quer dizer que ele tenha bons pensamentos por isso, né? Eu tive uma vez, você inclusive tem alguns maus pensamentos, porque dói tanto, né? E incomoda tanto que fica quase difícil a gente pensar em poesias e, como disse o poeta, substantivos celestes, né? Parece que ele tinha lá uma erisipela, não sei o quê. Agora, ninguém deixa de ser golpista porque está com erisipela, né? E como, na verdade, a cabeça dele é desocupada e, portanto, é morada do capeta, e ele só pensava em golpe desde que ele assumiu, né? Então ele continuou a cuidar de golpe. Aliás, há passagens importantes no relatório que nos leva à constatação evidente: o Bolsonaro
nunca quis democracia. O Bolsonaro nunca pensou em democracia. O Eduardo, filho dele, ameaçou o Supremo 2 vezes, claramente, uma delas no Congresso, na Câmara, antes do pai ser eleito, né? O primeiro comício golpista foi no dia 26 de maio de 2019. O discurso do Bolsonaro de posse, os dois discursos têm laivas de golpismo. Foi o único presidente que falou em sangue no discurso de posse. No discurso que ele fez ali, naquele parlatório que tem para a massa, quando ele recebe a faixa, ele termina dizendo: a nossa bandeira é verde e amarela, jamais será vermelha, e se ficar vermelha, vai ser do sangue para torná-la verde e amarela. Ele nunca pensou em democracia. A verdade é essa, né? E aí, enquanto estava ali recluso, ele recebeu a visita do general Mário Fernandes, que é o pai do golpismo mais recente, né? Do tal do plano Punhal Verde e Amarelo, que previa inclusive a morte do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Ele recebe esse militar. Esse militar que não cansava de mandar mensagens para generais do alto comando pedindo o golpe. Ele recebe esse general no dia 8 de dezembro, né, lá no Palácio. No dia 9, o Bolsonaro faz para a sua galera que estava lá nos jardins do Palácio da Alvorada o discurso todo é impressionante, procurem, mas a gente selecionou um trechinho aqui. Ele faz esse discurso e nesse mesmo dia ele recebeu o general Teófilo, que tinha topado botar tropa na rua, né? Então, até com absoluta certeza, até o dia 9, eles tinham a certeza de que algo ia acontecer, e a data, mais ou menos, ali que eles estabeleceram era 15 de dezembro, né? Então, ali, isso que vocês vão ver, o Bolsonaro está absolutamente convicto de que haverá o golpe. E Vamos colocar. depois. Põe lá. Vai lá, vai lá. Pode confiar na gente. Vocês lá atrás me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo eu for. Enquanto eu for presidente, que só Deus me tira daqui. Eu estarei com vocês. E nós continuamos. Fechado, vamos juntos. Temos uma chance ímpar, estamos dentro do Brasil. Não abriremos mão desse poder que vocês nos deram por ocasião das eleições de 2018. E vamos reeleger. E vamos reeleger. Tá aí, 2018. É engraçado ver o delírio, né? Poder que vocês me deram em 2018, já tinha tido eleição em 2022. E aí a galera diz: e vamos reelegê-lo. Quando? Como reelegê-lo? Já teve eleição e ele perdeu, né? E eu gosto dessas coisas, só Deus me tira daqui. Mentira, o povo tirou de lá. Uma vez ele bravo disse: não serei preso. Ele vai ser preso, né? Enfim, as predições que ele faz sobre si mesmo, né, elas não se cumprem, né? Então aí, veja só, claro que, e o que se especula, porque tem coincidência de datas, é que o Mário Fernandes levou para ele o tal do plano Punhal Verde e Amarelo. Agora, ainda que não tenha levado, está na cara que ali ele tem a certeza de que algo vai acontecer. Ele espera, então haverá, e ele diz: vocês podem esperar, né? Só Deus me tira daqui. E é nesse dia que ele recebe o general Teófilo, né, que havia topado. Os comandantes militares, só um tinha aceitado a aventura, os outros dois não, o Teófilo topou. Então veja que ele flertou também, né, até mesmo com o racha nas Forças Armadas. Verdade. Porque depois do comandante do Exército ter dito que não, ele chama alguém que tem tropa que diz que sim. Então ele também investiu na divisão das Forças Armadas. Olha que figura temerária
né, a gente tinha na presidência da República, e cumpre destacar, e isso fica muito claro ao longo do relatório e também da história, porque a gente tem memória, né? Quando foi que Bolsonaro se subordinou às regras da democracia, né? A cada vez que ele, dia 19 de abril de 2020, ele sobe num palanque em frente ao QG do Exército em Brasília e discursa para uma plateia que está ali pedindo golpe de Estado e AI-5, nada menos. E ele sobe, discursa e diz: eu farei aquilo que vocês acharem que tem que ser feito. Né? Então ele condescende com a agenda golpista dos caras que estão ali. Né? E assim foi, e assim se foi fazendo ao longo do tempo. O golpismo no Brasil ele não durou esses 3, 4 meses, ou sei lá, a partir de julho, que é quando eles têm uma reunião, né? Não, foi um estado permanente do bolsonarismo. Reinaldo. Eles só existem assim. Tô lembrando aqui, você falou agora há pouco do documento lá, o Punhal Amarelo. Ele sinaliza que o presidente Lula não subiria a rampa, né? Tá lá o nome do documento e tal. Tem esse elemento também, né? Na tal da Operação 142 que a gente já mencionou. Isso, diz, não, não sobe a rampa. Então, quer dizer, não vai ter a passagem de poder. Né? Bom, isso não é golpe de Estado? Aí ele vem com a cascata. Não, golpe de Estado precisa de tanque, precisa de canhão, precisa de não sei o quê. Não necessariamente. Você pode, se você é bem sucedido em matar o presidente, e aí sim, vamos lá, que houvesse uma operação para matar o presidente. Ninguém sabe quem matou. Porque duvido que quem matasse o presidente ia se mostrar. Né? Ninguém sabe, terrorismo, não sei o quê. Bom, estado de sítio, né, cara? Nós estamos sob uma ameaça. Estado de defesa, estado de sítio. Era isso que se pretendia. Né? Já tinham estabelecido até quem ia cuidar da transição, que seria o general Augusto Heleno e o Braga Neto. Braga Neto, claro, parece piada, né? O Braga Neto, que era o vice de Bolsonaro, o vice derrotado nas urnas. Então, que tipo de gente faz isso? Ah, que presidente é esse? Houve um esforço, e há ainda, e o esforço nem é tão antigo assim, de alguns setores, de tentar, eu insisto nessa tese, vamos fazer Bolsonaro a nossa única saída para pacificar o Brasil. Coloquem-se todas as aspas aí, eu odeio colocar aspas para mudar o sentido, mas se faz habitualmente. Pacificar o Brasil, nós precisamos, então, ter o bolsonarismo, afinal de contas, inserido na normalidade política. Há até quem queira buscar o bolsonarismo moderado, que é o que se chama, a figura de linguagem que se chama oxímoro, né? Que é quando você usa dois termos em que um nega a essência do outro. Se é bolsonarismo, não é moderado. Se é moderado, não é bolsonarismo. Não existe. Não existe bolsonarismo moderado, não existe fascismo moderado, não existe nazismo moderado, não existe franquismo moderado. Isso não existe. Né? Então, durante um tempo, não, acho que a gente precisa parar com isso, porque também, veja só, o 8 de janeiro foi não mais do que, sei lá, uma manifestação que fugiu do controle, eles têm essa tese, e essa tese começou a circular em algumas penas por aí. Né? O que o relatório deixa claro agora é que não. Aliás, vários momentos, várias circunstâncias, fica claro que o Mário Fernandes e os Kids Pretos, eles tinham o controle desses movimentos. Né? Então não existe essa possibilidade de bolsonarismo moderado. Esse Bolsonaro Pomba da Paz surgiu depois que tudo que ele tentou naufragou e quando ele viu que as coisas que ele estava fazendo as ações dele estavam se acumulando e virando, e vão virar ações penais. Porque note, o Bolsonaro deveria ter sido deposto por impeachment.
Todas as vezes que ele ameaçou poderes da República, e no começo ele ameaçava o Congresso também, mas o Supremo ameaça era permanente, isso é crime de responsabilidade. Só que o crime de responsabilidade tem de resultar ele resulta no impeachment. E o crime de responsabilidade desaparece com o mandato, né? Porque qual é a pior coisa que decorre de um crime de responsabilidade? A perda do mandato, o impeachment. Se não tem mais mandato, não tem pena. O crime de responsabilidade desaparece com o mandato. Mas o crime comum não. O crime comum cometido no curso do mandato, esse crime não desaparece. E ele foi acumulando crimes. Ele foi acumulando crimes no combate à Covid, ele foi acumulando crimes com o negócio das joias ali na reta final. Ele foi acumulando crimes ao longo de sua trajetória como presidente, porque ameaçar romper o Estado de Direito, a tentativa, é crime previsto no Código Penal. Assim como a tentativa de golpe de Estado. Ironicamente, essas coisas aconteceram, né? Essas coisas foram parar no Código Penal no governo dele, não por iniciativa dele, iniciativa do Congresso. Mas se pôs fim à Lei de Segurança Nacional como existia, que era uma herança da ditadura, de fato, não é? E vai para o Código Penal. É crime comum. Sendo crime comum, acabou. Ele vai ter de responder por isso, né? E ele foi acumulando essas coisas, escolhas que ele fez, né? Eu acho curioso que fique aí agora, não podemos também, eu já vi isso, não adianta radicalizar, será ruim prender outro presidente da República, também já ouvi isso. Veja, prender presidente da República não deve ser o desiderato de um país, o objetivo de um país, é claro que não. Qual é a nossa função? Nossa função é prender o presidente da República, fica parecendo negócio de governador do Rio, né? Virou a tradição, todos têm de ir para a cadeia, né? Não acho, né? E também não tenho nenhum receio, se alguém quiser falar assim, lá vai o Reinaldo agora dizer que a prisão do Lula foi injusta. Vou dizer, ele foi preso sem prova, condenado sem prova. Quem quiser que leia a sentença dele. Eu já li, já escrevi, vocês encontram na internet, né? Modestamente fui o primeiro a fazer, não tem prova lá. Ficou 580 dias na cadeia, condenado sem prova. E depois os processos foram anulados. As duas prisões do presidente Michel Temer foram ilegais. Michel Temer, que aliás andou dizendo bobagem sobre anistia recentemente, lamento. Ô, Reinaldo, ele falou também que o golpe de Estado, ali, quer dizer, os atos do 8 de janeiro foram parecidos com as manifestações contra a reforma da Previdência, não foi? Ele falou isso? Foi isso, e disse besteira, porque de fato houve manifestação violenta contra a reforma da Previdência, mas acontece que eu lembrei ao presidente, né, que não é o ato em si que faz o crime, também tem o objetivo do ato. Por exemplo, matar uma pessoa, obviamente, é crime. O ato é descriminalizado, discriminado, se quiserem, quando é por legítima defesa, né? Você invadiu o que quer que seja, porque você está descontente com a Previdência, não recomendo que o faça. E acho que quem invadiu, queimou, que responda legalmente por isso, depredação de patrimônio. Agora, você invadir as respectivas sedes dos três poderes para depor o presidente da República, aí não. Aí é atentado ao Estado de Direito, aí é tentativa de golpe. Então a comparação foi infeliz. Mas, de qualquer modo, a prisão do Temer, aquelas duas determinadas pelo juiz Marcelo Bretas, o juiz bombadão, né, que era um juiz que tinha ideias muito musculosas, né, foram ilegais também. Agora, a prisão do Bolsonaro, quando vier, vai ser absolutamente legal. Quando é Bolsonaro é legal. É porque ele cometeu os crimes. E há provas a respeito que são irrefutáveis. Muito bom. Reinaldo, vamos para o intervalo na TV e aí a gente já volta trazendo mais análises para vocês. Até já. Vamos lá então, continuar aqui no YouTube. Reinaldo, seguinte, porque estavam procurando os mentores, né, os autores intelectuais. Até estava ouvindo o Josias mais cedo, né, porque faltou intelectualidade também para que esse golpe saísse, né, porque tudo era muito
amador, digamos assim, ou até ingênuo, né? Que iam matar o Lula, iam matar o Alckmin, ou prender, sei lá, matar o Alckmin, prender, e iam matar o Moraes, e iam instalar um gabinete de crise, todo mundo ia aceitar e beleza, vamos lá, vamos em frente e tá tudo certo, é isso. Olha, não há dúvida de que se a gente comparar com o golpe de 64, né, não há nada comparável. Havia, de fato, gente muito preparada no golpe de 64. Havia a cabeça de bagre também, o caso do general Mourão, que desfechou o golpe, era um deles. Né? Na junta militar, você tinha alguns idiotas, enfim. Agora, de qualquer modo, e também havia uma elite civil bastante envolvida com o golpe de 64. Aqui você tem um ou outro que apoia o presidente, mas não aparece, né, um intelectual civil orientando. Agora, atenção, a gente não pode confundir a grosseria dessa gente, a falta de informação, a falta de lustro, a falta de requinte intelectual com falta de perigo. Hã? O golpe de 60, o golpe de 64, na sua continuidade, matou muita gente depois. Torturou milhares, né? Há desaparecidos ainda, sem dúvida, foi truculento. Mas no ato em si, até porque o João Goulart não resistiu, não houve mortes. É uma máxima da segurança pública, né? Se o sujeito for Estamos voltando. assaltado, é melhor ser assaltado por um Ok. ladrão com algum equilíbrio, né? Estamos de volta também na TV agora, Reinaldo Azevedo. Desculpe, mas vamos lá, vamos em frente para reunir o nosso público, né? Todo mundo junto, ao vivo agora também na TV. Agora 1h43, para não restar dúvidas, estamos ao vivo em todas as telas. Mas você pode assistir Ao depois vivo. se quiser também, quando perder. Se perder, dá para assistir depois, a live fica salva no YouTube, enfim. Você pode ver quando quiser. Ô Reinaldo, e o Bolsonaro acabou saindo do Brasil também, né? Nada deu certo até aquele dia, perdeu a eleição, não veio, aquele tal de decreto de sítio e tudo mais, e aí no final de 2022, para uma eventual prisão e aguardar o desfecho dos atos de 8 de janeiro, ele saiu do país. Quem está dizendo isso não sou eu, é o relatório da PF. Sim, o relatório da PF demonstra que essa saída do país também foi uma saída que fazia parte de um plano. E há manifestações, de novo, do incansável Mário Fernandes, né? Não, um pouco assim, a luta não acabou. O presidente fora do país, e ontem o advogado dele, o Cunha Bueno, tentou usar isso a favor, dizendo, tem um vídeo até dele, dizendo, porque o presidente até foi cobrado porque estava fora do país. Ele ficou fora do país porque justamente não queria que lhe atribuíssem. Lhe atribuíssem o quê? É isso mesmo, ele ficou fora do país como uma espécie de um despiste para que as consequências daquela gente que não aceitava a democracia, estimulada por ele, alimentada por ele, não pudesse lhe ser atribuída, né? Ou lhe serem atribuídas as maluquices, né? Agora, é claro que há uma conexão direta, né? Há uma conexão direta desses golpistas com a turma do 8 de janeiro, que o Bolsonaro chamou também anteontem de pessoas com Bíblia e bandeirinha, de bandeira do Brasil, né? Há uma conexão, conversas mesmo, né? Eles têm contato com essa turma dos acampamentos, eles têm contato, deixa claro, com a turma do agro, eles têm contato com os caminhoneiros, tudo parte de uma mesma urdidura, né? Há os contatos diretos e há, digamos, a questão que eu chamaria ideológica, né? A comunhão ideológica, que muitas vezes se fala em linguagem penal. Essa comunhão ideológica é o quê? Aquelas pessoas estão seguindo orientações. Elas ouviram o seu líder falar que a eleição foi roubada. Elas ouviram o seu líder falar que o sistema eleitoral do TSE é inseguro, que é um sistema fraudável e fraudado, porque ele acusou fraude, inclusive, nas eleições passadas, né? Que há uma conspiração para tirá-lo do poder, né? Que o Supremo Tribunal Federal está empenhado, junto com o TSE, em colocar o Lula na presidência da República,
Né? Bom, se as pessoas ouviram isso e estão convencidas disso, e também estão convencidas de que é preciso fazer alguma coisa, e quando o Bolsonaro discursa, ele fala, o meu exército, aliás, ele fala ali naquela conversa no jardim, o meu exército é o verde-oliva, e aí, maltratando a língua, ele disse, e é vocês, né? Então, vocês têm de ir lá fazer as coisas. E as pessoas convencidas disso disseram, tá bom, né? Daí que a tese deles, da anistia, e que alguns idiotas compraram, né? Que, bom, aquilo não foi tão grave, afinal de contas. Não, aquilo foi muito grave. Reinaldo, Aquilo foi muito grave, tem uma né? pergunta Porque aqui. de tentar depor o presidente da República. Chegou um superchat